hoje é sobre o reinado do qual Esther era rainha. Não dá para ler porque são vários livros, né? Acho que são 9 ou 10 livros. Mas eu fiz um resumo aqui. Então, vou começar a história. As crianças também, né? Ouvirem. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, Louvado seja o teu nome, Senhor. é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, Santo, santo, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, Santo, 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 santo. vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, A tua voz. mas tua voz me acalma. Aleluia. A tua voz, aleluia. Tudo é ordem a A tua voz, eu quero nos acalmar. A tua voz. e amar os seus limites. Deus Eu vivo, me Deus sinto vivo, tão Deus vivo. Oh, Espírito Santo de vida, ressurreição e vida. Aleluia. Oh, aleluia. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Aleluia. Não há Oh, doença, aleluia. nem Oh, culpa Santo, que santo, fiquem de santo, pé santo, diante de santo, nós. santo, santo. Oh, não há doença, Senhor, que fique de pé, Senhor, não há doença, Pai. Ah, Senhor. Oh, aleluia. Pois tua palavra é cura, escudo para os que nele crêem. Pois tua palavra é cura, escudo para os que nele crêem. Nele crêem, nele crêem. O rei Assuero começa com um rei. E esse rei se chamava Assuero. Ele reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. E seu trono foi estabelecido na cidade de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, o rei resolveu dar um banquete a todos os seus príncipes e servos. Nesse banquete, ele, o rei, mostrou as riquezas da glória do seu reino. Ele também pediu que introduzisse à presença dele a sua rainha, a rainha Vashti. Um fala Vashti, outro fala Vashti, eu não sei qual é a pronúncia correta, eu vou falar Vashti. Com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela. Porém, a rainha Vashti recusou,
Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os seus conselheiros e sábios, que chegaram à seguinte conclusão: de que o rei promulgasse um edito real que Vaste não entrasse jamais à presença do rei Assuero e que o rei desse o reino dela, da rainha Vaste, a outra que fosse melhor que ela, para dar exemplo a todas as mulheres que viesse a desonrar os maridos, tanto os mais importantes como os menos importantes. Passado um tempo, foram convocadas todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidade de Suzã, para estarem alojadas na casa das mulheres, situada no palácio do rei Assuero. E a moça que caísse no agrado do rei, essa reinaria no lugar de Vaste. Quando chegava a ordem da corte real, não poderia atrever a recusar. Em Suzã havia certo homem judeu, chamado Mordecai, que foi transportado de Jerusalém com os exilados. Ele criara Radassa, ou Adassa, né? Que eu já vi essa pronúncia, uma colega escrita assim, mas ela se pronuncia Radassa. Eu não sei se é Radassa ou Adassa. Que é Esté, filha de seu tio, era órfã de pai e mãe. A Esté, ela era de boa aparência e formosura. Em se divulgando, pois, o mandato do rei para juntar muitas moças em seu palácio, levaram também Esther. Então as moças, elas eram preparadas por um período de 12 meses antes de se apresentar ao rei. Eram os 12 meses da beleza. Era preparada na beleza para apresentar ao rei. Esther foi advertida por Mordecai a não declarar sua linhagem, ou seja, a sua nacionalidade. Então chegou o tempo de Esther se apresentar ao rei. E o rei se agradou dela e lhe pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Havia em Suzã também certo homem chamado Amã, o Amalequita, o qual o rei o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então todos os povos se prostravam diante de Amã, todos se prostravam diante de Amã, menos Mordecai, que havia se declarado judeu. E isso chegou aos ouvidos de Amã, que procurou destruir todos os judeus que era povo de Mordecai. Por conta de toda essa situação, Amã armou um plano para destruir, matar, aniquilar todos os judeus, induzindo o rei a decretar uma lei que o povo judeu fosse morto por descumprir as leis e os decretos do rei. Quando Mordecai soube do decreto, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, houve entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Esther, quando soube do decreto, que foi assinado pelo rei Assuero por intermédio de Amã, ela permaneceu inerte à situação. Ou seja, ela estava em repouso como um casulo, que fica totalmente quieto, em repouso. Mordecai então pede para Esther interceder junto ao rei e que ela pedisse misericórdia ao rei para o povo judeu.
Então ela deu as suas desculpas, dizendo que só poderia estar na presença do rei caso fosse chamada. Caso contrário, teria uma sentença de morte se o rei não estendesse o cetro para ela. A rainha Esther também tinha desculpas dela, assim como nós temos as nossas desculpas, né? Assim também é conosco. Quantas vezes damos desculpa para não fazer a vontade de Deus? Quantas vezes? Foram muitas. E olha que não tinha nenhuma sentença de morte contra as nossas vidas. E mesmo assim, dia por dia estamos dando as nossas desculpas. Mas será que não tem contra a vida do próximo? Às vezes não tem contra a nossa vida a sentença de morte. Mas às vezes tem com o irmão. E a gente dá as nossas desculpas. Esther parecia não estar pronta para sair do casulo. No versículo 14 do capítulo 4, Mordecai lembra do propósito que Deus teria com ela como rainha. Essa é a fala de Mordecai, no versículo 14, capítulo 4. Mordecai falando: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Mordecai falou para Esther: se você não fizer, Deus vai levantar outro. Se eu não fizer, Deus vai levantar outro. Se você não fizer, Deus vai levantar outro. Mas o propósito de Deus será cumprido conforme a vontade dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Mordecai tinha plena certeza que Deus livraria o seu povo. E que pela providência divina, Esther tinha subido ao trono com o propósito de libertar seu povo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então, finalmente, Esther tomou posição a qual Deus estabeleceu para ela. Esther, plebeia, se transforma em rainha. Mas ainda não foi a transformação no casulo para a borboleta. Esther foi transformada a partir do momento que ela entendeu o propósito de Deus em sua vida e a aceitou. Não basta entender, tem que aceitar o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, assim também é conosco. Devemos entender o propósito que Deus tem para cada um de nós e aceitá-lo. Aleluia. E aceitá-lo. Que possamos aprender a ter o contentamento e a alegria com que Deus nos tem dado diariamente. Os frutos de nossas mãos podem ter grande valor e honra ao Senhor. Às vezes a gente acha que não tem valor o que a gente faz. Mas os frutos das nossas mãos podem ter grande valor ao Senhor e pode estar honrando a Ele. Glória a Deus. Então não importa onde eu estou, não importa onde você está, importa estar onde Deus quer que esteja. Ou seja, devemos estar no centro da vontade dEle. E para estar no centro da vontade de Deus, é necessário passar o controle das nossas vidas para Ele. É necessário passar o controle. É necessário. Deus. Muitas vezes, nós até achamos que passamos o controle da nossa vida para Deus. Às vezes até a gente ora: Senhor, toma o controle da minha vida. Senhor, toma o controle da minha família. Senhor, toma o controle dos meus sonhos, dos meus projetos. Mas no final, queremos é do nosso jeito. Queremos é do nosso gosto.
queremos é do nosso querer. É desse modelo, Jesus. Aleluia. Então, a nossa mente, ela precisa ser transformada. Romanos 12, 2 diz isso. E não vos conformeis com este século, mas transformais vós pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando houver essa transformação da nossa mente, a gente vai aceitar o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, Esther entra em ação, pedindo que todos jejuem, inclusive ela e suas servas. Então, nós acreditamos que, além do jejum, também havia oração de todos os judeus, para que ela pudesse entrar na presença do rei e que Deus lhe entregasse a vitória. E assim foi feito. Esther revela os planos de Amã em destruir ela e seu povo. E Amã foi punido com a morte. Como as leis dos medos e persas eram irrevogáveis, não podia alterar o edito do rei de destruir os judeus. Porém, para neutralizar essa ordem, o rei ordenou que editasse um novo decreto, onde fosse escrito que os judeus pudessem se defender. Com isso, a vitória foi assegurada. Aleluia. Glória a Deus. A vitória foi assegurada. Então, os fatos na narrativa do livro de Esther até parece que foram ocorridos por meios naturais. Parece que é tudo natural, né? Entretanto, se percebe claramente que foi a poderosa mão de Deus que protegia e dava livramento ao seu povo. E assim até hoje. E assim é até hoje. É a mão de Deus sobre as nossas vidas. Nos dando livramento. Nos abençoando. E assim até hoje, 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos. Espero que o Senhor tenha falado aos nossos corações. E louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Muito obrigado você que tem nos acompanhado até aqui, você que tem nos assistido. Muito obrigado. E aqui do meu lado estão as nossas redes sociais. Se você quiser entrar em contato conosco, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Aleluia, Senhor. Queremos, Pai, entregar as nossas vidas. Queremos entregar, Senhor, o controle das nossas vidas a Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda. Sabemos que não é fácil, mas é a melhor opção que temos, Pai. Porque sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firme na Tua palavra, a Te buscar cada vez mais. E que o Senhor, Pai, possa nos usar conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que possamos, Pai, dizer sim para o cumprimento do Teu propósito. Assim nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.